o Gerazeno. Esse Gerazeno, ele na verdade era um homem que viveu muito tempo sobre a possessão de espírito imundo. E vamos falar um pouco do final, né, um pouquinho da continuidade desse acontecido. Fala o seguinte: então saiu o povo para ver o que sucedera. O que tinha sucedido? Jesus, ele vinha de uma trajetória de milagre e na verdade se deparou com esse homem. Esse homem era possesso de espírito imundo. E aí eu vi todo aquilo, os espíritos pediram para que falaram que ele estava incomodando e tal, e o Senhor Jesus mandou que ele se retirasse daquele homem. E na verdade ele até falou que era uma legião, e eles imploraram para que eles pudessem entrar nos porcos, né? Ali havia uma manada de porcos, e ali eles pediram, né? No capítulo 5, a partir do versículo 1, a partir do versículo 1 conta toda o que ocorreu. Então, quando eles pediram para entrar nos porcos, o Senhor permitiu, eles entraram e os porcos caíram na água. E aí aqueles homens ficaram desesperados, aqueles que estavam conduzindo aqueles porcos. Então a história é o seguinte, o texto é o seguinte: grande multidão. Então saiu o povo para ver o que sucedera. O que tinha acontecido foi isso, porque aqui no 14 ainda do capítulo 1, diz o seguinte: os porqueiros, aqueles homens que estavam conduzindo os porcos, fugiram. É capítulo 1? Não, perdoe. O capítulo 5, do versículo 14. Tá bom? Só para a gente entender um pouco o que houve. É o capítulo 5, do versículo 14. Diz o seguinte: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Para você entender o porquê que então saiu o povo para ver o que sucederam. O que tinha sucedido foi tudo aquilo que houve com a manada de porcos caindo da água. Indo ter com Jesus, veja bem, indo ter com Jesus aqui no 15, diz o seguinte: viram o endemoniado, o que antes, que estava endemoniado, o que tiveram a legião. Você está entendendo? Esse homem estava sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram, porque aquele povo já estava acostumado com aquele homem. Aquele homem, ele tinha um passado muito triste até então, né? Ele vivia ali em cemitérios, ali sujo, largado, possuído por espírito imundo. Então a palavra nos diz aqui no versículo 14 do capítulo 5: então saiu o povo para ver o que sucedera, tudo aquilo. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, antes, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O povo temeu, falou: por que esse homem desse jeito? E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Olha que coisa, hein? Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizeram, e todos se admiraram. Glória a Deus, amém. Amados, olha o que ocorreu com esse homem. O passado desse homem, como já até iniciei dizendo, foi um passado muito triste, um passado sofrido, um passado que ele nem
nem dava conta do que estava acontecendo, porque na verdade uma pessoa quando está sendo, vamos dizer assim, possuído por espírito imundo, ele não tem nem noção daquilo que está ocorrendo na vida dele. Então esse sofrimento desse homem foi um sofrimento por muitos e muitos anos, porque a palavra nos ensina, nos fala sobre isso. Ele vivia em quê? Em sepulcro. Ele dormia em cemitério, em sepulcro. Ele vivia outrora largado mesmo. Era um homem que ele não tinha nada que pudesse segurar, porque não era ele, é legião. Espírito imundo tem uma força que só o poder de Deus para aniquilar essas forças do espírito imundo. Então o que acontece? Quando ele se deparou com Jesus, a situação desse homem mudou. Amém, igreja? Amados, vejam bem, o que ocorreu com esse homem é o que ocorre hoje com muitas pessoas, não foi diferente, né? E não é diferente, né? Com muitas pessoas hoje que vivem nessa situação. Olha, o povo precisa e precisava saber, né, do ocorrido, como soube do ocorrido que sucedeu com aquele homem. Aquele homem foi curado, foi liberto. Imagine você, acostumado a ver um homem aqui na rua, né, andando para lá e para cá, com um saco nas costas, um homem que sujo, você está entendendo? Um homem que de repente está falando um monte de coisa, tá? Um homem que está de repente querendo atacar pessoas, você entendeu? De repente ele ouve uma palavra de Deus, vem uma pessoa em nome de Jesus, ele ordena que aquele espírito imundo saia. Aleluia. Você está entendendo? E aquele homem de repente ele passa a ter uma vida diferente. Você está entendendo? Glória então, a Deus. As pessoas que estão acostumadas a ver esse homem nessa rua, eu estou fazendo uma comparação, ficam admirados, não é verdade? Aleluia. O que ocorreu com aquele homem? Aquelas pessoas, aquele povo, já estavam acostumados com aquela situação. Imagine você com o Damião, né? Damião é exemplo, né? Já esteve aqui algumas vezes, entendeu? Damião vive na mesma situação hoje, que vivia, então. Mas de repente, porque Deus pode todas as coisas, igreja. Eu creio. Amém? Amém. Deus, ele pode fazer do tudo nada. Amém? E fazer também do nada. Glória a Deus, eu porque creio. O poder de Deus, você não pode imaginar. O poder do Senhor é imaginável. Amém? O Amém. próprio Deus, ele é o próprio poder. Você está entendendo? Nada pode, vamos dizer assim, barrar o poder de Deus. Amém? Por isso, amados, olha só. Aquele homem, Deus já tinha um propósito na vida dele, apesar de todo aquele sofrimento, apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, chega um momento em que ele se depara com Jesus. Olha que maravilha, né? E aquele espírito imundo, já sabendo o que poderia acontecer, né? Outrora, né, a partir do 5, né, para você entender um pouco, ele já falava para Jesus: o que vem nos importunar? O que você veio fazer aqui, entendeu? Porque ele sabia que ali estava o poder. Ele sabia que ali ele não poderia jamais competir, tá? Com o Senhor. Jamais. Então, amados, então ele já sabia que ali chegou o final dele, daquela vida. Então, o seguinte, quando ele saiu, quando o povo, saiu o povo para ver o que sucedera, né? Porque aí aconteceu aquele alvoroço todo, porcos caindo na água, os donos dos porcos ficaram, vamos dizer assim, até meio invocados, porque quando o espírito imundo pediu para entrar nos porcos, os porcos saíram desesperados, caíram tudo na água, e se perderam, morreram todos, entendeu? Então, aquele homem, o Gerazaneno, ele ficou livre, ficou curado. Glória a Deus. Então o que aconteceu? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. O povo foram ter com Jesus e viram aquele homem que antes era um endemoniado. Sabe como é que ele estava, amados? Aqui no capítulo 5, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que ele tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Glória a Deus. Olha que maravilha. Eles chegaram e viram aquele homem todo bonitinho, Oh, aleluia. sossegado, bonitinho. Glória a Deus. Em perfeito juízo. Aleluia. Olha que maravilha. Imagine você, Vitória, acostumado a ver uma pessoa, eu creio que lá, né?
lá na Penha que você mora, lá você vê uma pessoa sempre lá, largadão, né? O jeitão ali, tá? De repente, você vê aquela pessoa mudada, uma pessoa toda bonitinha, uma moça, uma mulher, um homem. Você fala, alguma coisa aconteceu. Aleluia. Não é verdade? E então esse povo fez o seguinte. Então, aqui no 16 diz o seguinte, 16 do capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: os que haviam presenciado os fatos contaram-me. Olha, pessoas que viram tudo aquilo que aconteceu, a manada de porcos tentar cair na água, contaram-me, contou para o antes endemoniado, contou para o rapaz, que ele nem se lembrava, contaram-me o que aconteceram, contou o que aconteceu ao endemoniado, acerca dos porcos, né? Contou a história, falou, opa, e os espíritos imundos entraram nos porcos, né? E aí o 17 fala assim, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Sai fora daqui. Vai embora, sai fora. É bom que você sai daqui. Ele estava desesperado, porque muitos deles daquele meio, eu creio, igreja, que já tinham também tomado prejuízo, né, com os porcos, entendeu? Falou para esse filme aqui de novo. Pode ser que aconteça novamente. Isso aí é o que eu estou falando, viu, gente? No 18, assim, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Você entendeu? Ele falou, Senhor, deixa estar contigo. Senhor, deixa estar contigo, Senhor. Deixa-me ir com você, Senhor. Mas o Senhor falou o seguinte, olha, 19, Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus falou, não vem comigo, não. No 20, amado, fala o seguinte, ó. Não, 19 fala assim, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, os parentes, né? Anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. No 20 fala o seguinte, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que o Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Olha que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Ele recebeu aquele milagre, igreja. Recebeu aquele milagre. Ele queria ir com Jesus. Jesus falou, não. Aqui em Decápolis e também na sua casa tem muita coisa que você precisa fazer. Vai lá e anuncia tudo aquilo que o Senhor te fez. Fala para eles, né? Do jeito que você vivia, que muitos sabiam, mas vai lá, fala para ele que o Senhor o libertou de todo aquele mal. E aí em Decápolis, né? Eu creio que ali é uma aldeia, uma cidadezinha, ele foi o quê? Evangelizar. Aleluia. Amém? Como é maravilhoso, pastor Alexandre, Jurandir, e todos que aqui estão. Como é maravilhoso você ver uma pessoa contando, tá? Milagre da parte de Deus. E esse milagre não diminuiu. Amém? Tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Nós sabemos que os milagres estão aí acontecendo. Glória a Deus. É claro que nós temos que crer, porque o Senhor é um Deus que faz milagre. É o Senhor que realiza algo especial na vida de todos os povos. Depende muito da gente. Aleluia. Amém? Depende de cada um de nós. Então, quando ele mandou aquele homem, olha, vai, anuncia na tua casa. Porque ele sabia que a casa daquele homem, ali ainda tinha gente incrédula. Né? Vai saber que situação saiu aquele homem, se era ainda um jovem, um garoto, um rapaz. A Bíblia não fala da idade dele, mas como ele vivia ali largado, vivia ali abandonado por ele mesmo, talvez, ou por aqueles espíritos, né, que conduziram ele àquela situação, entendeu? Aquele homem ele estava num estado deplorável, porém surgindo aí. Quando ele foi liberto, o Senhor falou, vai para a sua casa, porque o que ele queria é estar perto do mestre. Quem não quer? Igreja, quem não quer estar perto do mestre?
né? Nós aqui estamos perto do Mestre. Quer dizer, Ele veio através do Teu Espírito e fez morada em nós. Aleluia. Oh, aleluia. Muito obrigada. Olha, muito mais, Vitória, muito mais igreja de estar perto do Mestre. É que o Mestre, você está entendendo? Tem até um louvor que fala isso. O Mestre, apesar da tua grandeza, através do teu poder, da tua soberania, através da tua majestade, Ele se fez o quê? Ele se fez pequeno, de maneira que pudesse, sabe o que é? Encaixar, habitar dentro de nós. Aleluia. Oi, Vitória. A Bíblia Glória fala a Deus. que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador único seu, você confessa esse Senhor em público, fala ao Senhor: eu recebo o Senhor como Salvador, único Salvador meu. Quando você confessa de tua boca e você crê no coração, a palavra fala que o Espírito Santo vem, aleluia, e habita em nós. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Olha, Ele faz morada, quer dizer, Ele vem com a grandeza dele, que é o Espírito Santo, e aí Ele se encaixa dentro de nós. Ele faz morada. Ele já não fica do lado, né? Quando a gente fala assim, olha, Deus, vai com Deus, tá. Mas é um dizer popular que nós temos, que falamos, né? Mas Deus, esse Deus maravilhoso, através do teu Espírito, já habita em nós. Amém, igreja? Amém. Amém. Nós temos que, sabe, alimentar, sabe o quê? A nossa fé, crendo que esse Deus maravilhoso habita em nós. Então, esses homens, você está entendendo? Ou essas pessoas que muitas vezes deparam em situações, né, de demônio que possui essas vidas, são muitos, gente, viu? Você está entendendo? Eu até ministrei um dia desse a respeito disso. Quando eles se vê livre, esses espíritos vão embora. Você, com a autoridade do Espírito Santo, no nome de Jesus, você expulsa esse demônio. O Espírito Santo usa a boca de qualquer um dos cristãos para ordenar em nome de Jesus que esses espíritos imundos saiam, ou que esse espírito imundo saia. E ele tem que sair, porque você ordena em nome de Jesus, né? Não é por você, não é por ninguém, é pelo nome de Jesus. Ele vai embora. E a Bíblia diz, eu estava até ministrando um dia desse, que ele anda por lugares áridos. Ele vai e ele fica por aí, tá? Mas se essa pessoa não se cuida, a pessoa volta a fazer a mesma coisa que fazia outrora, esse espírito imundo ele volta, porque ali ele percebe que a casa está vazia, a casa está preparada para ele, porque a pessoa não se cuidou, ele volta e traz mais 7. Eu ministrei aqui sobre isso. Esse Gerazeno, esse homem, que antes era endemoniado, ele se cuidou. Amém? Por que eu digo que ele se cuidou? Porque a Bíblia diz que ele ficou tranquilo. A Bíblia fala aqui, amados, olha, a Bíblia diz o seguinte, que ele estava onde? Ele estava, aqui indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, antes, vamos dizer assim, assentado, vestido em perfeito juízo. Você entendeu? Entenderam? Se ele estava bonitinho, estava de roupas bonitinhas ali, né? Perfeito juízo, porque houve uma mudança na vida dele. Quando os espíritos imundos procuraram, vamos dizer assim, nem tentaram retornar, porque já sabiam que aquelas portas estavam o quê? Lacradas. Aquela porta, aquela brecha não existia mais. Por isso que eu digo, amada igreja, nós temos que estar, sabe como? Buscando conhecimento de Deus, buscando em oração, buscando, Senhor, Aleluia. me ajude, porque eu sou pequeno, eu sei que o Senhor é grande. Glória a Deus. Você está entendendo? O Senhor sabe, meu Pai, que eu, por mim próprio, eu não tenho poder nenhum de combater esse espírito maligno. Mas o Senhor pode por mim, Aleluia. porque o Senhor já fez isso. E em nome de Jesus, você tem que usar o nome de Jesus, porque isso já nos foi dado, essa autoridade. Aleluia. Toda autoridade em nome de Jesus
já foi dado por nós, combatemos o mal. Amém? Nós não podemos ficar de forma nenhuma tímido. Não, se acontecer uma situação ali na sua casa, em nossas casas, que Deus há vamos dizer assim, de não permitir que aconteça, mas se por acaso acontecer, nós temos que usar o poder de Deus em nome de Jesus para combater o mal. Que seja na rua, que seja na casa de um vizinho, de um parente, nós estaremos, sabe como? Sempre atento para que possamos combater esses males em nome de Jesus. Amém. Amém? E Jesus ele já estava ali, quando ele caminhava, espírito maligno já se aproximava, doentes eram sempre curados, e hoje não é diferente. O que nós estamos fazendo, amado, sabe o quê? Ficarmos tímidos. Nós estamos o quê? Trabalhando de uma forma muito minúscula no Evangelho. Nós estamos, sabe o que é? Tímidos. Porque Jesus falou para aqueles homens, quando ele estava ali na tempestade, que o barquinho estava para lá e para cá, que encheu de água. Mestre, você está dormindo? Senhor, não se importa que nós perecemos, e tal, aquela coisa toda. Então, amado, o que acontece é o seguinte: o nome de Jesus, o poder de Deus está à nossa disposição. Aleluia. Todo cristão tem, sabe o quê? A autoridade do Espírito Santo para combater o mal. Glória a Deus. E Deus, Ele permitiu tudo isso, nos concedeu meios, amado, de fazer o bem através do nome de Jesus. São tantas as pessoas sofrendo, pessoas que estão aí largadas, pessoas que estão aí desesperadas, pessoas dormindo e morando em sepulcro. Vocês pensam que não? Tem pessoas dormindo e morando em sepulcro. Vejam só, eu conheço jovens, né? E um deles estava me contando uma história que ele já foi algumas vezes dormir em cemitério. E ele falou que tem uns amigos, vamos dizer assim, uns colegas dele, que vai, amados, quase todas as noites para o cemitério. Aí eu falei, olha, essa coisa é maligna. Você está entendendo? Isso é maligno. Não é? Então porque você vai nessa e tal, mas é maligno. Porque ele fica mesclando, né? Ele quer mesclar, falando, não, porque isso é um hobby. Eu falei, não, se é um hobby, esse hobby é maligno. Você está entendendo? Até se tem essas coisas. Você entendeu? Então, o que acontece? Quando você vê pessoas indo por esse caminho, você pode ter certeza, né? Que essas pessoas querem o quê? Querem estar envolvido mais e mais com o espírito Você entendeu? Então, o que nós temos que fazer como igreja? Estarmos sempre preparados em nome de Jesus para combater esses males. A igreja, eu quero dizer para vocês o seguinte: assim como foi com esse homem, o Genazareno, essa trajetória de Jesus passando por ali, esse homem sendo curado, despertando ali através da cura desse homem, fé em muitos corações, fé em muitas pessoas que ali, vamos dizer assim, conheciam ou já sabiam que era aquele homem. Eu vou falar para você o seguinte: hoje não pode ser diferente. Hoje não pode ser diferente. O povo vem à igreja, você está entendendo? Para receber o quê? O principal é a salvação, mas a cura é o maior passo que tem para as pessoas crerem em Jesus. Amém? Por isso nós temos que combater as doenças, as enfermidades, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Assim como foi com aquele homem, é também com muitas das pessoas que estão por aí. O poder de Deus não diminuiu, muito pelo contrário. Ele falou o seguinte: se vocês crerem, farão coisas e farão maiores que eu fiz. Amém? É no nome dele, igreja, que nós temos que expulsar demônio. É no nome dele que nós temos que curar enfermo. É no nome do Senhor que nós temos que declarar o quê? A vitória para as pessoas. A vitória plena. Nós temos que declarar a vitória para a vida das pessoas, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Então, amados, minha participação fica por aqui. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento, meu Pai querido, em nome de Jesus. Mais uma vez, ó meu santo Deus, mais uma vez eu te louvo, te agradeço, Senhor,
por esse momento tão especial, Pai. Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sempre, Pai, sabedoria, que nós possamos usar o Teu santo nome, Jesus, que nós podemos, Senhor amado, usar o Teu poder, Senhor, para combater, para aniquilar a fúria do diabo, para aniquilar, Senhor querido, as obras do mal, para que possamos, Senhor querido, combater, Senhor querido, os espíritos imundos, no nome de Jesus. Nos dá, meu Pai, sabedoria, nos dá sempre, Senhor querido, ousadia, para que possamos, Senhor querido, glorificar o Teu nome, onde quer que estejamos, Senhor, onde quer que iremos, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos usar, despertando no Senhor, para que possamos, Senhor querido, ali, Senhor, entender que existem coisas malignas e possamos, Senhor querido, ser usados por Ti para combater essas coisas ruins, esse espírito imundo, as doenças, as enfermidades, os males, Pai, que está muitas vezes assolando a humanidade. Oh, meu Deus querido, eu oro, Pai, pedindo, Senhor querido, que o Senhor use sempre, Senhor querido, as pessoas que estão, meu Pai, engajados aqui nesse ministério, em fazer, meu Pai, a Tua obra. Papai querido, usa sempre a Tua igreja, Senhor querido, para estar, Senhor querido, combatendo os males, para estar, meu Pai amado, orando em suas casas, para estar examinando as Escrituras, Senhor Deus, para estar, meu Pai amado, blindado contra toda a fúria, contra toda obra, Senhor, maligna. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, meu Pai. Brinda a Tua igreja, guarda os Teus filhos, meu Pai amado, congregado neste ministério, Senhor Deus. Venha, meu Pai, usar mais e mais o Teu filho, meu Pai, que é o presidente desta obra, meu Deus querido, para que ele tenha sempre a sabedoria de Ti, em nome de Jesus, Senhor, para estar transmitindo, Senhor, sempre da Tua parte, algo especial da Tua palavra, para que possamos, meu Pai querido, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Meu Deus, não desperte os Teus filhos e Tuas filhas da mesma maneira que adentraram nesta casa, meu Pai, que algo especial da Tua parte, meu Deus, venha acontecer na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus, e as palmas louvam o Senhor.